O ano era 2008 e o filme do Homem de Ferro estreava nos cinemas de quase todo o mundo. Eu disse quase todo mundo, pois era ainda um filme que tinha potencial, mas que nem todo mundo sabia que aquele filme era o pontapé inicial para muitas outras mega produções cinematográficas do gênero de super-heróis. Hoje nós vamos falar sobre a ascensão e queda da criatividade do UCM. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Gaiatinho, né, meu filho? Tá parecendo um Tirulipa com essas piadas aí, meu irmão. Chabon, né? Uma frescuragem. Chabão que, mano? Chá de camomila, erva doce, capim santo, folha de goiabeira. Fica desconsiderando o nego aí, mano. Fala nessas pilantragens. Só não sou teu pai porque tua mãe não tinha troco pra 50, filho. Hoje nós vamos fazer uma análise completa, um resumão ali, e dar a nossa opinião em determinados pontos sobre o UCM, do início até o ponto que estamos hoje. Exatamente. Tudo que nós vimos, claro, vão faltar alguns detalhes aí, mas você pode procurar depois. É como o Elvis disse, é um resumão. E para começar, não seja um cheiroso. Curta, comente e compartilhe, porque é muito importante. Muito obrigado a você que faz isso sempre. Muito obrigado a você que comenta os nossos vídeos e, claro, muito obrigado a você que ajuda com essa ajudinha especial, né, Elvis? Isso, cara. Uma chave Pix, né? Isso, a chave Pix aqui você pode fazer qualquer doação pra gente. Também tem um botão valeu aqui embaixo e links da Amazon e também da nossa livraria, onde você vai poder encontrar livros e HQs diversas. Mas para contar essa história, vamos ter que voltar um pouco no tempo. Antes de 2008, nós tivemos desde o maravilhoso Superman de 1978, com Christopher Reeve, do diretor Richard Donner, alguns filmes de super-heróis que Hollywood se arriscava em produzir. Aqui e acolá eles faziam, mas alguns eram fracos e sem um projeto sólido. Alguns exemplos são Capitão América, Flash Gordon, Supergirl, O Incrível Hulk, Batman, Flash, Quarteto Fantástico, Liga da Justiça Americana, Nick Fury, Blade, entre outros, que fecham o milênio com altos e baixos e, claro, muito mais baixos que altos. Apesar de ter vários filmes que nós acabamos de citar, o gênero de super-herói ele não era consistente, ele não existia de fato. Ele não existia, isso. E por mais que vários filmes desses tenham feito bastante sucesso, Sim. como o próprio Batman, o primeiro, né, o Sim. segundo, fez muito sucesso e tal, ele não criou um gênero. Não Continuou um filme de ação, de fantasia, mas não é um filme de super-herói. Aleatoriamente eram lançados, né? Mas não tinha isso. Pô, vamos entrar nesse gênero e vamos fazer uma franquia. Não tinha. Não podemos esquecer que, nessa época, tanto a Marvel como a DC não estavam bem das pernas. A Marvel já havia vendido os direitos de muitos de seus personagens. O Hulk, o Homem-Aranha e os X-Men eram os principais nomes já negociados por conta da crise na Casa das Ideias. Mas o que ninguém suspeitava era que um filme independente, sem muita interferência de uma grande produtora, quase totalmente autoral, com a direção de Jon Favreau e com um ator bem carismático e muito talentoso, mas vinha de recentes problemas com a justiça por conta de vícios em droga. Esse seria o filme que deu início ao UCM, o universo cinematográfico da Marvel e ao gênero de super-heróis do cinema. Estreava ali o Homem de Ferro com Robert Downey Jr. 8 outros filmes foram feitos a partir daí. Porém, essa coisa de ser autoral e com liberdade criativa acabou. O Homem de Ferro 1 foi o único filme nesse formato. A Disney, então, assumiu no ano de 2009 os direitos de grande parte da Marvel e seus personagens. Para a alegria de muita gente, a Disney finalmente comprou a Marvel. E aí muita gente, você lembra, né, Elvis? Ficou feliz pra caramba. Você lembra? Isso. Porque, Tony, naquela época, a hegemonia woke, ainda não se era chamada de woke, tinha acontecido, mas a gente não sentia ainda. A onda estava se propagando. Sim. Então muitos produtores, artistas ainda tinham uma cultura antiga. Sim. E o público, nós não sabíamos que a Disney seria a grande empresa woke de todos os tempos. Nessa época, ninguém desconfiava que o UCM se tornaria isso que é hoje. Mas você pode se perguntar agora, por que os primeiros filmes foram tão bons e essa última fase é tão ruim assim? Será que começou agora? Ou isso já vem sendo plantado há muito tempo? Antes de responder essa pergunta,
pergunta, não podemos deixar de citar aqui os filmes de heróis que vieram a partir dos anos 2000. A Fox, com X-Men 1, trouxe a possibilidade de juntar personagens famosos dos quadrinhos em um primeiro filme bem-sucedido de um grupo de super-heróis poderosos. A Fox, com os X-Men, tentou trazer esse gênero de super-herói, a franquia, mas não teve sucesso. Não teve. Parou ali em X-Men 3, ok? Praticamente em X-Men 2, né? Praticamente ali. Em X-Men 2, mas... Trocando o diretor. Trocaram o diretor, a ideia inicial mudou, né? Mudou. O Bryan Singer queria fazer uma coisa, saiu depois, né, pra ganhar mais dinheiro com o Superman. E aí entrou outra pessoa, outra cabeça, mas eles não conseguiram fazer o que eles queriam, que era ser os pioneiros nesse gênero de super-herói. Mas foi a Marvel, com o Homem de Ferro, que estabeleceu o gênero de super-herói no cinema. E veio a Sony, que possui os direitos de O Homem-Aranha até o exato momento desse vídeo ser gravado, com um projeto de 3 filmes com o diretor Sam Raimi, que lançou nos cinemas o Cabeça de Teia, balançando e deslumbrando todo mundo no cinema, mostrando como os heróis coloridos também são possíveis se forem bem adaptados na telinha. Eles tentaram adaptar os heróis para o gênero de cinema que já existia. Ficção. Que era o gênero de ficção, ok? E não é. Ficção científica. Ele tinha que fazer um novo gênero, que é o gênero de super-herói, que na cabeça do Bryan Singer falhou, né? Ele não teve esse time, esse feeling, né? E o Sam Raimi, com Homem-Aranha, cria a possibilidade de um herói colorido, assim como o Superman, fazer sucesso. Exatamente. Aí o Jon Favreau viu Superman, viu o Sam Raimi com o Homem-Aranha e aí criou o Homem de Ferro. Ou seja, o gênero de super-herói começa com o Homem de Ferro, mas a essência tá ali no Homem-Aranha do Sam Raimi. Exatamente. Mas em Homem de Ferro 2, a Disney já meteu o bedelho no roteiro, na produção e até na escolha do elenco. Os prazos apressados e um trabalho incessante começava a sufocar todo mundo, pois o tal do universo compartilhado tinha que acontecer, doa a quem doer. Aliás, a Disney estava doida para vender bonecos, camisetas, entradas para parques temáticos e muitas outras coisas. O merchan, porque é daí realmente que vem boa parte do lucro. Tudo que envolvesse o Homem de Ferro e os outros heróis da Marvel que a Disney tinha comprado. Pois como sempre falamos aqui, o merchan é tão importante quanto o produto original. Para você que não sabe, o Homem de Ferro inicialmente era só uma trilogia, planejada por Jon Favreau. Não tinha Viúva Negra, não tinha nem Nick Fury, não tinha nada disso e nem cena pós-créditos, nem aquelas piadinhas do filme fraco do Homem de Ferro 2, sem um vilão forte, um Homem de Ferro 3 que só piora e a personalidade do Tony Stark muda de uma hora para outra. Ele fica politicamente correto. Mas afinal, o que fez sucesso então no UCM? A Fórmula Marvel continha o quê naquele momento? Bom, nós vamos te falar aqui agora um fator que é essencial para toda fórmula funcionar: o fato de ser novidade. A Marvel trouxe o universo compartilhado que funcionou muito bem nos quadrinhos e levou isso para os cinemas. Personagens que se encontram um com o outro e formam uma aliança contra um vilão em comum. Os famosos crossovers, as chamadas sagas, para quem é adepto dos quadrinhos, sabe muito bem do que nós estamos falando. Quem não lembra de Guerras Secretas, Crise nas Infinitas Terras, Invasão e muitas outras sagas, a Disney acertou na mosca na fórmula, porém se embebedou com ela. Esse universo compartilhado foi muito bom mesmo para todo mundo que gostava de quadrinho, que estava há 20 anos querendo ver filmes bons, que tinha sofrido com os X-Men, que tinha gostado e depois sofrido com Homem-Aranha. Sim. A gente queria realmente ver todos os heróis compartilhando a mesma história. E o fã enorme, aquele que não tá nem aí pros quadrinhos, mas que gostou de ver filme do Thor, depois se juntando com o Homem de Ferro, Sim. depois se juntando com o Hulk, Capitão América. com Capitão América, eles adoraram, assim como a gente adorou. E como a gente falou aqui, essa novidade, esse frescor de algo novo, fez com que a Marvel destruísse qualquer outro gênero que estava no cinema na época. Um detalhe especial que você tem que saber. A fórmula, o ingrediente principal
principal na Fórmula Marvel não são as piadinhas, não são. O que a Marvel tem de segredo nessa fórmula é o universo compartilhado. Exatamente. É tanto que Capitã Marvel só fez sucesso por causa desse ingrediente aí. Isso. Ela estava entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Ela ficou no meio. E o filme ruim, com a protagonista fraca, uma Mary Sue, conseguiu bater 1 bilhão na bilheteria. E se você ainda vê hoje as bilheterias enchendo, se inflando, é por causa deste fator. Isso. Esta fórmula e esse ingrediente é o que atrai as pessoas. Essa é a verdadeira fórmula, né, Essa é a verdadeira fórmula. A Marvel começou uma produção automática desenfreada de filmes e, na sua última fase, séries. Sabe quando nos anos 90 a Image Comics foi fundada e lançou centenas de milhares de HQs número 1 de seus super-heróis e o mercado americano de quadrinhos ficou saturado e a bolha estourou? A Marvel usou tanto a fórmula e confiou tanto nessa mesma fórmula e apenas nela que se perdeu. Os filmes foram se tornando rasos e sem profundidade. Filmes iguais, com as mesmas piadas, com CGI ruim que hoje, em 2022, é imperdoável, com roteiros péssimos e cheios de furo. O capricho na narrativa não importa, pois mesmo que fique ruim, ele tem que vender, pois existe um público que está condicionado para isso. Você é aquele cliente que para eles não precisa de qualidade, pois você vai comprar qualquer porcaria que eles fizerem. ¡Ey, cálmense! ¡Ey! ¡Ey! No mames, va a ser toda la semana la película. Então nós fomos condicionados a comprar tudo. Nós fomos condicionados a ir para o cinema, a gastar o dinheiro, mesmo que o filme não tenha qualidade, não tenha um roteiro legal, mesmo que o CGI seja ruim. Por trás disso tudo, existe uma ideologia já declarada pela própria Disney. Você compra o produto e, além de entretenimento ruim, é panfletário. Tem mensagens morais ruins para você e principalmente para os seus filhos. O jornalista Christopher F. Rufo, do City Journal, revelou em seu Twitter uma série de vídeos expondo uma reunião de diretores da Disney, falando abertamente de como a empresa de entretenimento tem empurrado a agenda gay para as crianças. A presidente corporativa da Disney, Carrie Burke, por exemplo, aparece dizendo que ainda para este ano, o plano da empresa é levar para 50% o número de personagens LGBTQIA+. Nos desenhos. Burke, inclusive, se apresenta como uma mãe de crianças queers, sendo uma trans e a outra pansexual. Em outros vídeos, a produtora de animação da Disney, LaToya Ravenu, diz que não teve medo de ter dois personagens se beijando ao fundo. Ela revela ainda que, sempre que podia, acrescentava o tema homossexual e que nada a impediria de fazer isso. Que também trabalha para a promoção da homossexualidade é Vivian Ward, diretora de diversidade e inclusão da empresa, que aparece em um vídeo dizendo aos funcionários do parque que não usem mais as saudações senhoras e senhores. Um dos vídeos mais chocantes expostos pelo jornalista conservador de Alan Mark, coordenador de produção da Disney, reconhecendo o papel da mídia, incluindo a Disney, de formar a opinião das crianças que não sabem nada disso, disse ele. Mais uma vez, está claro o que essa empresa bilionária quer para as crianças. Esse é o pensamento deles. A gente aqui, sem a ajuda de vocês, não somos nada. Somos consumidores, pais, homens, fãs e vocês, nossos inscritos, nossos membros. Nós sozinhos aqui não temos força para combater uma ideia tão nefasta como dessa empresa bilionária. E a Disney é apenas uma. Existem várias outras. E a ajuda de vocês é imprescindível. Então curta, compartilha, comenta aí
aí. É importante demais para que esse vídeo cresça e chegue em outras pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente. O jovem que nasceu em 2008, o ano em que estreou o Homem de Ferro, já possui hoje, na data deste vídeo, 14 anos de idade. Ele nasce em uma época que os filmes de super-heróis finalmente pulavam de forma correta dos quadrinhos para o cinema. Temos pena desse jovem que possivelmente não verá nos próximos 14 anos uma fase tão boa quanto a primeira fase do UCM. E a culpa disso tudo é do identitarismo, é de ideólogos, é de diretores, roteiristas, produtores, showrunners e CEOs que são ideológicos, que têm uma agenda, que são imorais. E essas pessoas se perdem a cada filme e série que produzem. Esse foi o vídeo de hoje, meu querido herói, minha querida heroína. Gostaríamos que você deixasse realmente o seu comentário aqui do que você achou sobre isso. Será que nós estamos exagerando? A gente não pode acreditar na realidade, né? Pois é. Porque os caras falam, a gente vê, os caras falam de novo, a gente vê mais uma vez, mas a gente tá exagerando. Pois é. É difícil, né? É difícil. E a única forma que nós temos hoje para combater isso é reclamando, apontando, é fazer como os fãs do Snyder Cut, os fãs do Sonic fizeram. Eles bateram o E pé. os fãs do Senhor dos Anéis. E os fãs do Senhor dos Anéis batem o pé, reclamam, porque eles querem qualidade. É só isso, qualidade. Um abraço do Tony E um abraço do Elvis. e a gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.